Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que vão assistir essa pequenina história de minha vida, esse pequeno relato. Me chamo Maria Padilha, do Cais. Ganhei esse título por trabalhar junto com Maria do Cais, ser uma das meninas dela. Mas o nome de Maria Padilha já havia sido dado por minha mãe, que a cultuava com muita devoção e sabedoria. Com muita devoção e sabedoria. E ela sempre foi lembrada em nossa família como uma deusa, como uma rainha, como Dona Maria de Padilha, a primeira. E assim ganhei esse nome. Nós viemos de uma cidade chamada Mossoró. Eu vim pequena, não deu tempo nem de pegar o sotaque. De lá fomos para São Paulo, até eu ficar adulta. Ficamos em São Paulo, naquele tempo áureo, os carros bonitos, aquela beleza toda dos hotéis, aquela chiqueza, né? Aquele luxo, as pessoas que tinham dinheiro. Nós sempre fomos muito pobres. Minha mãe, batalhadora, sempre lutando para sustentar os 5 filhos. Eu, como mais velha, também batalhando para ajudar minha mãe. Eu cuidava dos meus irmãos. Muitas pessoas vão falar, não fazia mais que obrigação. Não, não é. Não é desse jeito. Infelizmente não é desse jeito que devemos falar. Tivemos muitas batalhas que superamos. Graças a muita luta e a muita devoção. Devo muito a Dona Maria Padilha, a Dona Maria de Padilha, para ser mais exata. Devo muito a ela. Mas, como todo dura pouco, eu com meus 25 anos tinha que trabalhar, mas com a pouca o nível de instrução que eu tive, não conseguia um trabalho. Não conseguia. Fora o preconceito, coisa que vocês chamam de hoje em dia, né? A xenofobia. Sendo que o Nordeste que construiu São Paulo. Hipócritas. Se não fossem os trabalhadores que vieram de lá, São Paulo não estaria de pé. Infelizmente é essa a realidade. É essa a realidade. Doa quem doer. Mas enfim, a minha história. Vamos continuar. Né?
Às vezes eu saio um pouco do assunto, mas vamos lá. Nada dura para sempre nessa vida. Como meu pai já havia morrido, já havia falecido, eu era pequena ainda. Só conheci por fotos. Mas dizia minha mãe, que era um sujeito muito duro, que morreu por besteiras que fazia. Foi um homicídio, infelizmente, que levou a vida dele. Mas isso não vem ao caso. Minha mãe morreu aos 57 anos. E eu, com os meus irmãos, alguns pequenos, não digo tão pequenos, mas aqueles pequenos na cabeça, que nós temos que orientar muito bem eles. E isso, graças a Dona Padilha, eu consegui. Graças a ela, abriu os meus caminhos e consegui orientar cada um deles, que eles pegaram o próprio caminho e seguiram sua própria jornada. Meu dinheiro acabou e eu não tinha mais onde ficar. Resolvi mudar de cidade. Tempos áureos, logicamente. Tempos áureos. Homens galantes, maravilhosos, belíssimos. Sempre bem vestidos. Não são que nem agora. Me dá meu champanhe, minha filha. Muito obrigado. E realmente, as pessoas, quando chegam numa cidade nova, não têm onde ficar. Eu fiquei numa praça. Eu fiquei numa praça, dormindo numa praça suja. Totalmente suja. Não tinha dinheiro para comer. Não tinha nada. Quando, de repente, apareceu algumas meninas e essa senhora chamada Maria, como nós a chamamos carinhosamente agora. Maria me viu deitada naquele banco e resolveu me dar uma chance. Me levou até o abrigo onde elas conviviam. Lá eu pude tomar um banho, ganhar roupas novas, fazer uma refeição decente. Eu devo muito a Dona Maria do Cais. Louvada seja. Então, a minha jornada começa por aí. Comecei a trabalhar com as meninas. No começo, eu pegava apenas, servia as bebidinhas para as pessoas para os marinheiros, para os marujos que vinham de outros países. Sabe como que eram aquelas biritinhas com
um certo toque de, como vocês dizem agora, ou um certo toque de Boa Noite Cinderela. Um certo toque de Boa Noite Cinderela. É, eles dormiam que nem princesas mesmo. Nessa época nós precisávamos ter muito cuidado, ter muito cuidado. Levávamos eles para a cama, não fazíamos nada. Da hora que a pessoa acordava, ela falava, não lembrei de nada. O que aconteceu? Aí a gente fala, foi tão bom que eu acho que você até perdeu a memória. E tinha alguns que acreditavam, né? Nós sabíamos com quem fazer isso. Com quem era marujo velho, não dava, não. E assim fomos vivendo, saindo, passeando, comprando roupas novas, perfumes caros, tendo uma vida, vamos dizer assim, morando num lugar humilde, mas tendo coisas boas para vestir e perfumes bons e cheirosos para atrair clientes. Se perguntarem para mim, você se orgulha de ter sido uma, uma acompanhante? Eu irei falar não, não posso me orgulhar de ser uma acompanhante. Mas eu me orgulho de ter coragem de sair daquele estado e ir trabalhar e conseguir o meu dinheiro com minha luta. Mesmo fazendo uma coisa que eu não tinha orgulho de estar fazendo. Não tinha. Mas depois de muitos anos trabalhando na rua, trabalhando, consegui um emprego. Na época era um emprego de, como que fala, de preencher formulários. Pagava pouco, pagava. Eu não lembro quanto era o salário que eu recebia, mas como acompanhante eu ganhava muito mais, logicamente. Ganhava muito e muito mais. Quem tem Maria Padilha não dorme no caminho. Quem tem Maria Padilha festeja, festeja. E assim ia, noites a fim, noites a fim, das noitadas com os homens. E sempre tem aquela época e aquele momento que nós estamos muito, muito carentes. Não adianta que toda mulher tenha esse problema da carência. Chega uma certa época que nós temos esta, temos esta carência afetiva. Mas também não mexam com a gente, não mexam conosco, porque
Nós podemos ser boazinhas, mas quando resolvemos sermos más, saiam de baixo. Saiam de baixo. E eu, como toda mulher carente, chegou uma certa idade, me apaixonei. Dona Maria falou: cuidado, cuidado com quem você se apaixona. É, realmente, ela estava correta. Ela estava correta. Obrigada, minha filha. A champanhe está muito boa. Ela estava corretíssima em falar aquilo para mim. Só que nós não damos ouvido. A paixão é aquele pavio que, quando pega fogo, é difícil apagar. Me apaixonei, comecei a namorar, comecei a ter muito dinheiro, porque ele me bancava. Era um homem casado. Eu queria ter uma família, mas o problema é que ele não queria. Ele só queria, praticamente, ficar comigo e me usar. Eu queria um relacionamento e eu falei para ele, dei um ultimato. Ou você se separa da sua esposa, ou eu não quero mais ver você. Você não me volte aqui. Ele disse que não ia largar a esposa. Eu, revoltada, como todas as acompanhantes, sempre carregavam uma bela de uma navalha, ou às vezes outras um punhal. Na meia, eu não pensei duas vezes na força da ira quando eu vi aquelas palavras, quando eu escutei aquelas palavras, quando eu vi aquele rosto de desdenho. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei minha navalha e vocês sabem o que deve ter acontecido, né? Foi no pescoço, de ponta a ponta. Dona Maria do Cás ficou perplexa com o que eu fiz, mas ela compreendeu que aquilo foi uma revolta, e uma revolta que ela já estava prevendo, né? Dona Maria sempre foi muito esperta, mulher vivida. Só sei que nos livramos e fomos
continuamos, fomos vivendo nossas vidas assim. Mas a consciência pesa, a consciência pesa. E a dor de eu ter perdido o único grande amor da minha vida, de eu ter tirado a própria, de eu ter tirado a vida dele, aquilo era demais para mim. Então, eu fui morrendo aos poucos. Eu fui definhando, definhando, até ficar acamada. E então, ir para a espiritualidade. Nessa época, Dona Maria já havia falecido por causa de um acidente. Ela tentou salvar as meninas e acabou morrendo afogada. Chegando na espiritualidade, entrei naquele mundo onde parecia um lixão. Parecia um lixão. Era muita sujeira. Conforme você andava naquele lugar, seu pé ia grudando, grudando, parecendo uma lama que parecia mais uma cola. E ficava. E por lá fiquei, tentando descobrir aonde eu estava, aonde realmente eu estava. E nada. Eu não aceitava que estava naquele lugar, realmente. Eu não, eu não aceitava. Para mim, eu pensava, não, eu estava na minha cama. Isso deve ser um sonho. Só que um sonho que, infelizmente, naquele lugar durou 10 anos. Se não for para mais. Depois eu fiquei sabendo. Porque lá não dá para contar data. Lá, infelizmente, não dá para contar data. Mas é até bom, porque se desse, você ia ficar cada vez mais desesperado. Compreendem? Vocês iam ficar cada vez mais desesperadas ou desesperados. E conforme ia passando o tempo, eu via entidades cujo eu já sabia o que era, pois na minha espiritualidade, na minha família já teve muita espiritualidade. Sempre convivi com isso. Teve uma hora que eu falei assim, já chega, eu já não aguento mais.
Eu tenho que aceitar o que eu acho que aconteceu comigo, mas tenho medo de dizer. Tenho medo de escutar a verdade. E não teve outra solução a não ser chamar a minha rainha, a senhora dos meus caminhos, Dona Maria de Padilha. Pedi, pedi tanto para que ela viesse. Passou tempos e nada. Mas mesmo assim, eu continuei pedindo, continuei, implorando. Eu dizia em meu pensamento, Dona Maria de Padilha, a senhora que sempre esteve no meu caminho, a senhora que sempre nos deu caminho, nos deu a jornada, que sempre abriu nossos caminhos. Por favor, me dê a honra de tê-la ao meu lado novamente. E eu pedi, mas naquele momento nada. Passou um tempinho, de repente escutei uma voz doce, dando uma gargalhada gostosa, dizendo: Cadê a moça que morreu por amor? Eu abri um sorriso largo e é quando eu vi Dona Maria de Padilha e Dona Maria do Cais. Estavam as duas juntas, esperando por mim. Sofri muito naquele lugar. Quando eu vi aquela cena, naquele momento, aquele sofrimento eu tinha esquecido já, num instante. Aquele sofrimento já tinha ido. Eu só queria sair de lá. Eu vi muita coisa ruim estando, estando lá. Vi muita coisa ruim. Muitas desgraças, muitos espíritos malignos. Sim, muitos. Mas eu chamo agora, vamos dizer assim, até que de uma maneira carinhosa até, que é o lugar onde que a gente passa para se desintoxicar. Isso, essa é a palavra. Para depois ir para outro lugar para fazer uma limpeza.
E assim recebeu um convite para ficar e glorificar o nome de Maria do Cais. Mas eu pedi. A champanhe está muito maravilhosa, minha filha. Muito obrigado. Eu pedi a ela que eu pudesse continuar com o meu nome e eu colocaria Cais, porque seria uma homenagem a ela e a Dona Maria de Padilha, que eu não poderia deixar de homenagear, pois ela sempre esteve no meu caminho. Concordaram. E hoje nós festejamos, nós comemoramos todas as vitórias que conseguimos neste mundo terreno, a cada filho que nós conseguimos dar o caminho, dar a abertura de caminhos para ele. Nós comemoramos. Mas, se sair fora do caminho, a rasteira come. Porque nós abrimos os caminhos, mas também sabemos fechar se a pessoa não está honrando aquele caminho que nós abrimos. É. E essa é a minha pequenina história de vida. Nem tanto luxuosa, só um pouquinho. Eu prefiro estar na espiritualidade do que estar com aqueles que se chamam homens de bem. Porque do lado de fora da casa é uma coisa, da porta para dentro é outra. Da porta para dentro de casa é um homem sério, culto, mas a hora que sai para trabalhar, aonde que ele passa? É, só digo uma coisa para todas as mulheres: sejam empoderadas, se amem, porque vocês são capazes de conseguir tudo o que vocês querem. Vocês não precisam depender de nenhum homem para conseguir seus objetivos. Não sejam submissas. Para a mulher, a submissão é a coisa mais podre que existe.
Isso, nenhuma pombagira dá valor à submissão. Eu me amei e não aceitei viver aquela vida dupla. Cometi um ato falho, mas não aceitei. Mas não aceitei viver aquilo, aquela mentira, aquela desonra. E essa é a minha história. Fiquem bem, que Dona Maria de Padilha protejam a todos vocês. Laroê, Maria de Padilha, Laroê, Laroê, Maria do Cais, Laroê, Maria Padilha do Cais, Laroê, Laroê. Até, meus amigos, até uma próxima oportunidade. Se Padilha permitir, estarei de volta. Eu me vou com muita alegria de poder ter deixado esse relato com vocês, de dividir um pouco da minha história com todos vocês. Abençoados sejam vocês por Maria de Padilha, por Maria do Cás, e vocês têm também a bênção de Maria Padilha do Cás. Até, meus irmãos, até. Laroê, Laroê, Maria de Padilha, Laroê, Maria do Cais, Laroê, Maria Padilha do Cais, Laroê. Até, meus irmãos, até. Um grande axé, um grande beijo para vocês. Que os seus corações sejam confortados. Que o sofrimento de vocês sejam cortados. Até a próxima. Até.